Estamos começando mais um programa Amar Cura. E hoje nós vamos conversar com a Magna Gomes. Ela é casada, mãe de um filho, é pastora há 15 anos na Igreja Batista Nova Vida e tem desenvolvido um trabalho com mulheres sobre propósito, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Seja bem-vinda, Magna. É um prazer ter você aqui. Obrigada. É um prazer todo meu. Conta pra gente, Magna, até você se descobrir nesse propósito, né? Que foi o missionário, depois o pastoreio, né? Que é o que você faz até hoje, e esse trabalho com mulheres. Como que foi, assim, desde a sua infância, adolescência e fase adulta, para que você fosse impulsionada por Jesus a fazer esse trabalho? Então, eu nasci no lar cristão. A minha mãe e meu pai eram cristãos, né, quando eu nasci. E ali, na minha apresentação, né, como o que nós cristãos fazemos, e ela me apresentando ao Senhor Jesus, o pastor já me profetizou que eu seria uma missionária. E aí, desde então, né, a gente ficou um pouco na igreja até então, meu pai faleceu, aí minha mãe não teve que trabalhar e me deixou no colégio interno. E nesse colégio interno, eu conheci, né, continuei... Seu pai faleceu, você ainda era criança? Tinha 2 anos. E aí foi só era você de filha? Eu e mais um. Meu irmão tinha 8 dias de nascido. Nossa. O mais novo que eu. Então a gente teve essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E depois que eu saí do colégio interno, minha mãe teve que trabalhar e tudo. E aí eu saí do colégio interno, eu fui para morar com ela. E eu não morava com ela, morei com meus avós, depois no colégio interno. Você ficou quanto tempo no colégio interno? De 7 anos. 7 anos? Dos 7 aos 14. Aos 14 eu saí para poder cuidar de uma criança, né? Uma criança cuidando de outra criança, né? E aí eu saí e não voltei mais ter o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí com os meus 17 anos tive as experiências, né, horríveis, mundanas, né? E depois com os meus 17 anos eu me converti novamente ao Senhor Jesus. Conheci mesmo ao Senhor e nunca mais saí. Sabe, assim, eu tenho uma experiência muito, muito tranquila quanto a isso, por quê? Porque Deus, ele falou comigo, né? Ele sempre está falando comigo, e eu tive, quando eu me converti aos 17 anos, passei por experiências terríveis, né? Lá no colégio interno, né? na minha vizinhança, que depois a gente está falando um pouco mais sobre isso, mas eu tive, aí depois que eu me converti, eu sempre viajava, eu sou de Ipatinga, e eu viajava de Belo Horizonte para Ipatinga sozinha, às vezes com meus 15 anos, às vezes 16. E eu via, né, quando eu estava sou amante de viajar de trem, e assim, quando eu viajava de trem, eu via lá naqueles fundinhos assim, aquelas fumaçazinhas saindo dentre as árvores, né? E aí o que acontecia? Eu via, tipo assim, eu tenho um sonho, eu tenho esse sonho, eu sou um missionário, eu vou conquistar isso, eu vou sonhar, vou lutar por isso. Ser um missionário, pregar o evangelho para essas pessoas que estão lá longe, 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 né? E foi quando me converti, né, seguindo firme no propósito do Senhor na minha vida. E aí quando foi, eu, né, fui líder de jovens há muito tempo, depois meu esposo converteu, e dentro da igreja já era convertido, ele converteu, e ele aceitou Jesus, ficamos firmes, tornamos líderes juntos. E depois começamos a sonhar, né? Eu comecei a gostar dele primeiro, depois aí a gente conversou e então vamos orar. E nós começamos a orar e nos formamos um namoro, começamos a orar e tal. De repente nós casamos em 2003, né? Dia 15 de fevereiro de 2003, e 3 anos depois eu fui chamada para o ministério. Que lindo isso. Eu vi você falar que você perdeu o pai muito cedo, e eu sempre falo que quando a gente é privado de crescer na figura paterna ou materna, a gente tem a nossa identidade deturpada, né, Magna? A gente perde um pouquinho da essência daquilo que a gente foi criada. E eu até falei em um outro bloco, né, em outro programa que eu fiz, o quanto eu tive que amadurecer antes da hora, porque a gente parece que vira uma presa fácil para as pessoas. Uhum. E eu não sei se foi com você a mesma forma, essa questão da afeição paterna. Você também tinha essa afeição paterna por homens, por pessoas, às vezes pai de amiguinhas, por tios, né? Porque a gente sente essa lacuna. E quando a gente não conhece a paternidade da gente em Deus, a gente tenta substituir, né? Então a gente confia em quem não deveria confiar. Sim, eu tive várias experiências assim, infelizmente todas deram errado, né, no meu caso, porque eu, lá no colégio interno, eu procurei na diretora, né, que ela era muito, né, só tinha ela de pessoa ali para nos ajudar, e ela me abusava muito moralmente e me batia. Minha mãe nunca me bateu, ela batia muito na gente.
E lá os rapazes, as moças, né, também, e os rapazes mais velhos começaram a abusar da gente, entendeu? Das crianças mais novas. E assim, foi muito, muito triste, uma situação muito triste, mas não chegou em atos, entendeu? Mas assim, com palavras, com, né, pegar aqui e ali. E quando já na adolescência, já eu saí com 14 anos do colégio interno, assim, meio vizinhança, sabe? Onde eu procurava um pai, tipo assim, o pai da coleguinha, você falou, o pai da coleguinha, tal, de repente não era aquilo que eu buscava. Eu buscava um pai, uma referência de pai, e os amigos, os pais, as amiguinhas, às vezes usava disso para abusar da gente. Abusar da gente. Então, eles atraíam a gente aí a gente pensava, nossa, tem um pai, eu tenho um tio, ou um vô, dependendo da idade, que possa ali estar dando aquela atenção, aquele direcionamento. Na verdade, eles usavam aquilo para abusar, para dar um beijo diferente no rosto que escapulia, passar uma mão de forma diferente e às vezes até concluir o ato mesmo, né? Com certeza. Então, aí passados os dias, os tempos, eu falei, não é isso que eu tenho buscado. E aí eu orava pelo meu avô, sabe? Aí eu converti, né? Aí eu orava pelo meu avô, e meu avô converteu, e eu falei assim, não, agora eu tenho alguém que pode estar junto comigo, né? E está me ajudando em oração e tudo. E ele, sabe, assim, foi muito maravilhoso, assim, a conversão dele, que ele sempre falava, todas as vezes, não, ele nunca queria, odiava crente. Quando eu me converti, ele ficou arrasado. Mas passou-se o tempo, eu comecei a orar, e ele foi, tipo assim, eu a mais ou menos, e ele, o mais rígido, né, ficou em uma extremidade à outra, e Deus abençoou, graças a Deus, ele se converteu, foi muito bom. Então, a questão eu buscava, quando eu morava no colégio interno, era isso, eu buscava isso, toda vez eu dormia chorando, pedindo meu pai, para que fosse meu pai, se o senhor estivesse aqui, não estava acontecendo isso comigo. Toda vez que eu sofria algum tipo de situação difícil na minha vida, eu falava, se o senhor estivesse aqui, eu estaria melhor. Talvez eu não estaria passando por isso, mas tipo assim, aí agora, lá na frente, eu vejo que tudo tinha um propósito, tudo tinha um sentido, né, para que as coisas viessem a acontecer hoje. Hoje eu posso ajudar mulheres, né, com situações semelhantes à minha, que às vezes não falam. Hoje estamos abertos a falar sobre isso, né? Antigamente a gente não podia falar. Até porque se sentia culpado, ou até porque era julgado. Sim. Então, tipo assim, a gente se sentia muito julgada, muito, né, as pessoas, quando eu mencionava isso em rodinha, era discriminada, e que quando ouvia alguma coisa era feio, tipo assim, você deixou que acontecesse, tipo, uma culpa você mesmo, deixou né? que acontecesse isso, você permitiu que isso acontecesse. Então, foi muito difícil, mas graças a Deus hoje, né, hoje estou aqui para ser uma referência na vida de alguém. Então, que lindo isso. Que Deus possa ser mesmo, que eu tenho isso. Hoje a gente vê que tem a dificuldade. As pessoas que elas não têm uma paternidade, né, não têm um referencial de paternidade, ela tem dificuldade de aceitar Deus como pai. Né, que a gente tem aprendido isso, nós conhecemos isso, sabemos sobre isso. Ela tem dificuldade, e quando ela tem essa dificuldade, ela tem, né, mais difícil um pouco ainda. Então, o que acontece? Eu aceitei isso, né? A gente aceitou isso, Deus é meu pai, Ele é meu supridor, Ele é meu Senhor, Ele é meu amado. Porque tem gente que tem a visão diferente de Deus, pensa que Ele está na cadeira ali só exigindo que a gente faça. Sim. Né? É aquela forma rigorosa dele, né? Você tem que ser perfeita para eu ser seu pai, ou para eu te amar, ou para eu te aceitar. Então, isso é também uma das coisas que faz com que a gente não queira aceitá-lo, né? Como nosso pai, como amor, né? Não entender a disciplina dele em amor, né? Que é o melhor. Mas que lindo isso, que lindo que hoje você pode estar pegando essa sua história e estar compartilhando. Outra coisa também que é um ponto muito importante é que mesmo a gente conhecendo a Deus, né? Conhecendo a Jesus e sendo tocado por Ele, ainda assim tem feridas que ainda não são cicatrizadas. E então a gente vê muitas mulheres que às vezes estão na igreja, estão diante da presença dele, mas carregam marcas que ainda não estão cicatrizadas e qualquer esbarrozinho sangra. Verdade. Eu pelo menos eu tive um processo para ser curada de verdade. Eu achei que poderia ser instantâneo. Existem os instantâneos, mas é um processo. Verdade. Com você também foi assim, Magna? Sim, sim. Né, na verdade, todos os dias nós estamos em um processo, todos os dias nós somos trabalhadas para melhorar cada dia, né? E foi mesmo, foi sim. Quando a gente entende que a gente tem um processo, a gente vive melhor. Porque as pessoas elas querem tudo de uma vez, é o imediatismo, né? Tudo quero que aconteça agora, ou hoje, amanhã, e não é assim que funciona. A gente vê que tem gente que o instantâneo acontece, sim, mas o processo a gente tem que passar por ele para a gente não perder, né, o que estamos passando realmente. Essa necessidade, né? Esse desejo de buscar, do crescimento, do aprender mais. E quanto mais a gente busca, Deus é abundante. Verdade. Né? Ele é profundo, Ele é incomparável, Ele é uma fonte que nunca para de jorrar. Então, quanto mais a
gente busca, mais a gente aprende dele, mais a gente recebe dele, mais a gente é curada dele. Então, é por isso que é um processo. Sim. Não é uma lâmpada mágica que a gente esfrega ou uma varinha de condão, né? E muitas vezes as pessoas querem pular alguns processos. Isso que é difícil, né? Quando se pula, o processo não está sendo completo. Eu costumo falar que normalmente as pessoas elas falam muito da largata ou da borboleta, ninguém fala do casulo. Que é o momento ali que você está orando, que você está pedindo e parece que a resposta não vem, parece que está em silêncio e é desesperador esse momento. Porque parece que até pessoas que provavelmente poderiam estar te ajudando, parece que Deus tira essas pessoas para que você realmente fique no seu processo de casulo com Ele, né? Buscando apenas nele, o que Ele pode te dar. Porque outras pessoas podem preencher a gente de outras formas. Mas aquele vazio, aquela cura que a gente realmente precisa, só vem dele, só pode vir dele. Verdade. Nós vamos chamar agora os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Estamos de volta com o programa Marcura. Magna, a gente estava falando sobre esse processo, né, de reconstrução do casulo, do se reconhecer através da ótica de Deus. E depois que você recebeu essa cura, depois que você entendeu que tudo que você passou em relação aos abusos, em relação a estar ali no orfanato, que não é fácil. Não é fácil, né? Nenhuma criança deveria, nenhuma criança, nenhum adolescente deveria passar por isso. Mas quando a gente sai da nossa posição de vítima, por mais difícil que seja, e a gente se posiciona diante do propósito pelo qual a gente nasceu, a gente entende que isso fez parte do que nós somos, mas nunca será o limite de onde nós podemos chegar, né? Da nossa identidade em Cristo. Você também teve problemas no seu casamento por conta do que você viveu? Não. De confiar no seu marido, não? Não, graças a Deus. Não, tipo assim, nós vivemos super bem, sabe? No início, vamos dizer, o primeiro ano é o ano da adaptação, né? O primeiro ano, os 3 primeiros. A gente tem a fase de adaptação, mas não tivemos esse tipo de problema, porque a gente conversou muito sobre isso antes, né? Você esclareceu, expôs para ele suas dores, suas feridas, né? Para que ele aprendesse a lidar com você e respeitasse o seu tempo. Sim. Foi muito, foi um divisor de águas também, né, na minha vida, porque eu achava que eu não queria casar, né, tipo assim, as pessoas que sofrem certo tipo de abusos... Não se sente merecedora, não acha que vai existir alguém que venha para completar nossa felicidade, que não é pra gente, a gente começa a achar até que certas coisas não é nem pra gente. Sim, e aí eu achava que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, então, tipo assim, veio assim no momento certo, Deus colocou ele na minha vida no momento certo, na hora certa. Tive dificuldade de ter filho, mas graças a Deus, Deus me deu um milagre, fez um milagre na minha vida e sim, está tudo maravilhoso. E como que foi para você essa questão? Eu até anotei aqui para te perguntar, essa questão da dificuldade de engravidar, porque a gente anseia para construir nossa família. E quando a gente constrói a nossa família, a gente já anseia para ter o nosso filho, que é para deixar o passado no passado e já começar. E como foi para você essa busca desse filho não vir naquele momento? Porque a gente é imediatista, né, Magna? A gente quer as coisas no nosso tempo. E como foi para você saber que o tempo de Deus era diferente do seu tempo, para que você pudesse engravidar? Sim, então, nós viemos para Teixeiras, nós viemos para Teixeiras, e assim que nós chegamos aqui, os 3 primeiros anos também a fase de adaptação, a gente ficou, né, sem buscar por filho. E no 3º ano eu comecei, fiz exames para poder saber como é que estava a minha saúde e tal. E aí, quando eu descobri que se foi um processo muito longo, foi 6 anos. Aí, foi-se 6 anos. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E aí eu descobri, né, nesse período de 6 anos, o médico me falou que eu tenho endometriose. E que Era algo que você queria muito ter um filho. E é muito, nossa, seria um marco, tipo assim, completude mesmo. A cereja do seu bolo. Né? E aí o que acontece? Aí a gente descobriu, aí ele falando, é um tipo de infertilidade que não tem cura e tal. E eu falei assim, meu Deus, e agora? É só o Senhor mesmo. E aí eu estava tratando a endometriose, eu não estava
fazendo com que eu engravidasse. Aí eu falei, não, eu vou parar de tomar os remédios para tratar a endometriose e vou parar e vou fazer por mim mesmo na minha fé. E foi aonde que Deus fez o milagre, entendeu? Aí eu fui, engravidei, graças a Deus, tudo certinho, tudo assim, Deus encaminhou tudo direitinho, que lindo assim, muito isso. maravilhoso. E foi natural, Deus ainda não realiza foi. milagres, né? Eu nem fui na sala de cirurgia, ele saiu mesmo na sala de espera e foi muito super tranquilo. Então, assim, ele é um milagre de Deus na minha vida. Não tem. Qual que é o nome dele? Luca Daniel Gomes. E o Luca está com quantos anos? Hoje ele está com 10 anos. Fala pra gente um pouquinho de como é para você esse trabalho missional, né, que vocês fazem, que você foi chamada para ser missionária antes mesmo de ser pastora, né? Acho que todos nós, foi, né? Foi. E esse pastoreio de vocês há 15 anos na igreja lá em Teixeiras. Né, como eu falei, os primeiros anos, 3 primeiros anos foi ano de luta, de adaptação, mas tem sido uma bênção, sabe? Foi a igreja ainda em estruturas, se estruturando ainda, uma igreja que nasceu na cidade, uma igreja que foi, né, uma coisa assim de repente, né, foi uma coisa que nasceu mesmo. A igreja tem estado em crescimento, estamos crescendo ainda. Existem duas vertentes, né? Existem pastores que são enviados para igrejas que já existem, que já têm uma estrutura, e existem outros que vão para o alicerce, que foi o caso de vocês. Foi né? o nosso caso, nós fomos quebrar pedras mesmo, porque lá a gente chegou, já tinha algumas igrejas, mas não tantas. Hoje tem mais do que quando nós começamos, mas assim, o trabalho é árduo. Quando a gente, hoje, né, gosto de mencionar, até hoje eu limpo igreja, eu não tenho, tipo assim, eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer, eu posso fazer, eu vou fazer o que eu precisar de fazer para a igreja, pelas pessoas, sabe? Hoje as pessoas, nós amamos as pessoas que, na verdade, a gente tem que amar primeiro. Minha experiência com Deus na questão do missionário, missão, foi que eu amei Teixeiras antes de eu conhecer Teixeiras, não tinha Teixeiras no mapa. E eu falei assim, Deus, para onde que nós estamos indo? Eu não sei, não tem nem mapa, Jesus, como é que vai ser? E aí um dia Deus me deu um sonho, a cidade, o centro da cidade, do jeitinho que Deus mostrou, aconteceu. E eu falei assim, Deus, então, aí Deus fala comigo, você tem que amar as pessoas, você não tem que buscar por outra coisa no seu amor. Só o amor sabe ensinar. E eu amo aquelas pessoas, eu amo aquela cidade, eu não sei viver sem, tipo assim, saio 3, 4 dias, mas já tenho sede de voltar, fome de estar ali com eles, sabe? Só a amargura, né? Só a amargura. Então, o amor de Deus em nossas vidas tem que ser maior do que tudo que nós buscamos. Porque... E amar, ele não pode estar condicionado ao merecimento do outro. É uma decisão e escolha da gente. Sim. Porque o nosso amor humano, ele é condicionado. Né? A gente vai escolher quem vai amar, fica fácil. A gente vai querer amar quem vai nos amar, quem pensa como a gente, quem deseja e anseia as mesmas coisas que a gente. Né? E o diferente a gente não vai querer amar, porque é conflitante, né? É desafio sobre desafio. Amar quem pensa diferente como a gente, amar todo mundo como Jesus nos ensina. Sim. Mas a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Explica para mim um pouquinho esse trabalho que você tem desenvolvido aí, que tem crescido, que eu tenho acompanhado com mulheres, na parte do desenvolvimento pessoal, do propósito. Então, eu tenho, né, eu estou no básico, bem basicão ainda, de que eu tenho que mostrar para as mulheres que elas merecem, elas podem e elas têm, Deus tem planos para elas sobre isso. Porque você trabalha, que nem a gente está, é uma amargura, trabalhar com essas mulheres, as mulheres feridas, mulheres, né, que às vezes sofrem no casamento, às vezes tem situação com filhos. Então, eu tenho trazido para elas a questão do pessoal delas, sabe? Elas têm que se conhecerem, elas têm que se amarem, elas têm que se cuidarem, para que, não só pelas pessoas, mas por elas mesmas, e elas entenderem isso, quando a partir do momento que elas são amadas do Pai, nós somos amados do Pai, Deus tem nos dado um amor. Se nós não tivermos o amor de Deus, como nós poderemos amar as pessoas? Exatamente. Não tem como. Então, elas têm que entender isso. Eu tenho tentado passar isso para elas, sabe? Com pouco, né? As poucas que têm dado ouvido, têm tido uma vida transformadora também, têm conhecido, né? Têm entendido isso. E, às vezes, as mulheres elas perdem a oportunidade de ouvir. Às vezes, nós falamos muito, nós somos taxadas que falamos muito, e, às vezes, não ouvimos, não paramos para ouvir. E a gente tem que ouvir a Deus. E eu escuto muito de mulheres, mas eu falo e Deus não me responde. E eu sempre falo, as coisas não mudam quando a gente fala com Deus. As coisas mudam quando Deus fala com a gente e a gente escuta e obedece. Então, a gente está no constante falar, pedir, querer, cobrar e não escuta o que Ele tem para falar para a gente. Às vezes até escuta, mas finge que não escuta porque não vai de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa. E amar é uma decisão.
Se amar é uma decisão. Amar o outro é uma decisão. Se deixar ser amada por Deus e se permitir ser amada por Ele é uma decisão. Que está constantemente, né, ali, a nossa escolha. Eu costumo falar também que tem pessoas que não querem ser curadas. Elas não querem ser curadas porque elas gostam de estar no meio de outras pessoas feridas, porque uma fica lambendo a ferida da outra e a cura não acontece. E quando a gente aceita ser curada, não tem mais culpado. Né? Não tem mais vitimismo. A gente é responsável pelo aquilo que deu certo e não deu, é autorresponsabilidade. Então ninguém quer sair da posição de vítima, né, Magda? Porque eu sou infeliz por isso, ou porque Deus me tirou, ou porque Deus não me deu, ou porque Ele me deu não era da forma que eu queria, ou porque a culpa é de fulano, é de ciclano, que fizeram isso comigo, que fizeram isso na infância. Eu e você poderia ficar sentado na cadeira de balanço, só abanando nossas feridas e falando tudo o que aconteceu desde a infância da gente. Porque é muito mais prático. Verdade. Ter culpados, ter pessoas que a gente possa argumentar. Mas aí quando a gente se posiciona em autorresponsabilidade para querer ser curado, esses culpados já não existem mais. A gente precisa sair da posição de vítima. E então eu acredito que tem muitas mulheres que não querem sair da posição de vítima, que preferem falar culpa do meu marido, culpa da mãe dos pais que eu tive, culpa de algumas coisas que aconteceram, culpa dos meus filhos. Né? E a gente precisa de verdade fazer essas mulheres ter autorresponsabilidade, sair dessa posição de vítima, tirar esses band-aids que vêm tampando as feridas dela e que faz com que elas venham suprir as suas dores com compras, com questão só da autoimagem, com questão de plástica, com questão de ter e esquecem de ser. Tira o band-aid, deixa Jesus fazer a cura de verdade, se posiciona em autorresponsabilidade, que aí você vai viver o milagre de verdade. Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Verdade. E estou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Com o tanto que você tem ensinado. Deixa suas redes sociais, olha para aquela câmera ali, deixa uma mensagem para todas as pessoas que vai te assistir, todas as pessoas que vai te ouvir e que já passou pela violência, pelo abuso, ou que foi privada de crescer com pai e mãe, ou que teve dificuldade para engravidar, que teve dificuldade para compartilhar, né, até o seu testemunho mesmo por medo de julgamento ou qualquer outra coisa e que precisa transbordar, igual você está transbordando, para alcançar outras pessoas e curar. Eu costumo falar que o propósito, se parar na gente, não é propósito. Verdade. Ele tem que entrar na gente, fazer a diferença e alcançar o outro. Pode olhar para essa câmera aqui e falar. Então, minha rede social é @Magna Gomes, né? Perdão, rede social, Instagram é a Magna Treinadora e Facebook é Magna Gomes. E eu estou à disposição, né, de estar fazendo para você, mulher, você que não tem não conheceu o seu propósito ainda, não entendeu o seu propósito ainda, está no processo e não está entendendo o seu processo, faça, né, uma reflexão de vida, faça, né, uma análise pessoal, busque a Deus primeiramente, depois busque estar vivendo esse processo. Né? Não importa, né, esteja um dia turbulento, esteja um dia pacífico, né, manso, tranquilo, mas esteja na presença de Deus, esteja buscando isso para que Deus venha transformar a sua vida e outras também. Muitas vezes nós ficamos no vitimismo, mas nós devemos sair disso, né, sermos transformadas, liberadas disso, para que outras pessoas também possam passar por nossas vidas e ver que o que tem o nosso testemunho tem muito a falar em outras pessoas, em outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Você acredita, Magna, que há cura? Acredito. Muito obrigada pela sua rica e importante presença, que Deus continue te inundando, que Deus continue fazendo transbordar através da sua vida, que Ele seja visto através da sua vida e que a cura que você recebeu, independente de raça, de religião e de espaço geográfico, alcance e gere transformação na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Estamos finalizando mais um programa Marcura. E espero que esse programa tenha alcançado o teu coração e tenha gerado transformação na tua vida. Que você venha entender que se posicionar, ter autorresponsabilidade, sair da posição de vítima é algo que depende apenas de você. Não esqueça, amar cura e amar é uma decisão que não pode estar condicionada ao merecimento do outro. Um cheiro e até o próximo programa.